Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live que eu tenho programado todas as terças-feiras à noite. Esta é uma semana especial porque a de quinta-feira vai ser um workshop no lugar da live, novidades para vocês e esclarecimentos sobre como as coisas vão avançar. Hoje nós teremos aqui como convidado Renan Barros, um advogado, contador, uma pessoa com muita experiência e estamos só aguardando a entrada dele para que a gente possa fluir mais, né? E, bom, ele está já dando sinal aqui, nós já vamos fazer a entrada. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, está ótimo. Boa noite, doutor Renan. Esta hora ainda com uma gravatinha. Estamos ainda a caráter, né? É o hábito, é o hábito. Verdade. E tá tudo bem, tudo tranquilo? Tudo em paz, Jorge. Tudo bem, graças a Deus. Tudo fluindo, né? Como nós queremos e almejamos, né? Nesse 2021. Isso. Você já tem grandes planejamentos para o ano? Sim, com certeza, né? Com certeza. Graças a um planejamento, né? E graças ao programa, né? Que talvez tenhamos muito que falar dele aí nessa live. E é um programa que tive a oportunidade de conhecer através justamente da sua mentoria, qual eu agradeço desde já o convite a fazer parte desse programa. Não, isso é importante é o seguinte, né? Eu tenho no coração que estou aqui para servir e fazer com que todas as pessoas que me procurem, que me rodeiam, né, tenham vibrações altíssimas, né? E até podemos começar conversando um pouquinho sobre vibrações, né? Já que veio o termo, né, à tona. Nós, durante o programa, falamos muito de vibração, né? Iniciamos com conceitos, vamos dizer assim, teóricos, básicos, explicando o que era. Entramos num determinado momento na tabela de Hawkins, né, que foi um médico americano que conseguiu fazer as primeiras medições e mostrar que o homem ele vibra numa faixa de frequência e que é aproximadamente de 0 Hz até 1000 Hz, né? Mas sempre que ele está com uma frequência elevada, ele está no seu corpo mostrando bem-estar, né? Nós falamos frequência elevada acima de 350 Hz, mais ou menos. Isso é interessante, porque o universo e o nosso Criador é tão sábio, né? De que 35% da escala, mais ou menos, é que fica com vibrações que prejudicam o ser humano. Mas os demais 65%, eles são positivos, né? São bons de se levar. Sim, Lembra disso sim. que discutimos? Como é que anda a tua vibração, então? Sim, minha vibração, graças a Deus, tem sido maravilhosa, né? Porque tenho, aos poucos, conseguido permear só vibrações altíssimas, né? A gente sabe que é um desafio mudar os paradigmas, né? Mudar alguns conceitos, né? Para chegar aí a um estado de vibração, porque venho tentando aplicar justamente as leis do universo, né? E a primeira lei é a lei do pensamento, né? Para mim, né, no meu caso, eu apliquei ela como primeira lei porque se a gente pensa, né, em altas vibrações, nós vamos vibrar positivamente, né? E assim a gente vai conseguir as demais leis, digamos assim, né? Que eu penso o seguinte: se a gente vibra positivamente, nós vamos atrair positivamente, vamos atrair vibrações positivas, né? Mas se a gente vibra em baixas frequências, né, em frequências muito baixas, talvez nós venhamos atrair só pessoas, só coisas ou
situações de baixa frequência, o que acaba levando a gente para um estado de fluxo também, mas para um fluxo, digamos assim, negativo, né? Então a gente tem que buscar sempre manter nesse sentido. Eu tenho, graças a Deus, através de meditações, através das minhas orações e tudo, buscado me manter nessa frequência, né, de vibração positiva. E tem sido maravilhoso, tem sido uma oportunidade muito especial, né, ter conhecimento aí. Para mim impactou muito o conhecimento do homem trino, né, saber aí o que realmente é inteligência espiritual, né, foi digamos assim, um divisor de águas na minha vida, entender que nós temos sim, né, a questão do homem intelecto, né, do homem enquanto emocional, né, que seria o que eu chamo de alma, né, seria o que a gente pode designar assim, como a nossa alma, mas sim também o homem espiritual, né, a inteligência espiritual que está no homem, justamente desse homem trino aí que você falou nos fundamentos, como você disse aí na nossa base teórica, né? Sim. O homem trino, só para, vamos dizer assim, deixar um pouco mais claro para quem não conhece, né? O homem trino hoje é reconhecido tanto pela religião quanto pela ciência, né? Está comprovado que o homem, ele é espírito, por isso a sua essência é espiritual, e ele possui hoje um corpo e também possui hoje uma mente, né? Que você pode e deve usá-la para fazer a gestão muito bem feita, por sinal, através desta mente para tanto a parte física, né, que é o corpo, quanto a parte da própria mente, do próprio entendimento entre intelectual e também com o emocional. Então, na verdade, existe uma inteligência chamada intelectual, que ela é muito antiga e foi o primeiro tipo de inteligência que a gente trabalhou, né? Lá pelo começo do século XX. E a inteligência emocional, ela apareceu só no final do século XX, já na década de 90. E mais recentemente é que nós temos a inteligência espiritual. Em torno de 2005, a ciência acabou postulando isso, colocando isso de uma maneira bem clara, através de várias pesquisas. E como a gente deve entender isso assim, de linhas gerais, né? Vamos dizer, nós não temos aqui muito tempo para explorar o assunto, mas basicamente o homem intelectual tem possibilidades de se desenvolver muito nessa parte intelectual, e nós fomos nas nossas escolas ensinados a trabalhar primeiro intelectual. Por quê? Porque apareceu lá no início do século passado. E Sim. hoje nós já estamos trabalhando no terceiro nível de inteligência. O emocional foi importante, mas teve uma distância bem menor do que teve entre intelectual e emocional para que ele se revelasse pela ciência. E a inteligência espiritual é a inteligência que faz um amálgama para que a intelectual e emocional se entendam, né? Façam com que as coisas Sim. se realizem em nossa mente, né? Essa é a nossa constituição atual, né? Espírito, corpo e alma. Mas, Sim. curiosamente, porque nós começamos lá atrás, conversando e trabalhando só sobre a inteligência intelectual, não houve um desenvolvimento muito grande do contexto espiritual do homem, né? Como está reconhecido hoje pela ciência e pela religião, obviamente. Mas agora nós entramos numa fase muito interessante. E eu acho muito bacana você ter falado sobre o homem trino, porque é um fundamento chave para que a gente possa começar a entender todo o processo que a gente trata no programa de mentoria, né? E foi muito bom, muito bem isso que você colocou. Eu fico contente que você está batalhando aí pelas frequências vibracionais altas, né? Você falou muito bem Uhum. também com relação à lei do pensamento. A gente sempre apresenta a primeira,
Porque este é o grande diferencial que existe entre o homem e os demais seres, né? O homem é o único que pensa. E ele pensa numa determinada frequência, e quando ele pensa nessa frequência, ele está emanando essa frequência para o éter, né? Para o seu envolto. E como é uma frequência, o pensamento é uma frequência que vai de 0 a 1000, é alta, ela rapidamente se desloca à velocidade da luz e acaba circulando todo o espaço ao redor do nosso planeta. E o que ele emana é o que ele vai captar. É a lei da atração, é uma outra lei que entra aí, né? Sim. Essa lei da atração vai trazer para ele aquilo que ele coloca, né, no éter, né, como digo. Muito bem, muito bom lembrado. Acho que a gente começou bem, uma boa reavivada no assunto aí, né? Mas é bom, você está bem afiadinho. É, Então, Renan, é, eu diria assim, já neste ano, então, você já está com seus objetivos bem delineados, né? Você é uma pessoa de uma disciplina incrível. Não é a primeira vez obrigado. que a gente está conversando sobre isso, né? E é por isso que a sua vida está dando estes saltos, né? Interessantes com relação aos objetivos e às coisas que você busca. Como é que você colocaria algo para que os ouvintes entendessem, né? De que essa inteligência espiritual se harmoniza a intelectual com a emocional, pode realmente fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Na verdade, dá sentido à nossa vida. Você, como uma Sim, pessoa experiente, que já passou pelo ciclo, já antes de conhecer o ciclo, boa parte dele você conhecia, né? Eu coloco para você, como é que você daria um recado para o pessoal se importar com isso, né? O pessoal começar a procurar essa compreensão para que a gente possa realmente avançar, né? sim, sim. Eu digo que a inteligência espiritual ela me proporcionou, né, algo que todo mundo, inclusive hoje, né, a maioria das pessoas tem procurado em sua vida, que é o propósito, né? Então, a inteligência emocional, ela dá assim uma diretriz muito rasa, né? Quando a gente tem a inteligência espiritual, a gente compreende definitivamente como encontrarmos o nosso propósito, como chegarmos ao propósito, aquilo que nós chamamos também de objetivo de tipo C, e quem fizer o programa, quem participar desse programa vai ter a oportunidade de conhecer, né, essa escala de objetivos, mas assim, um ponto crucial para mim foi que eu passei a ter novos insights do Criador, novos insights, né, do meu Deus, digamos assim, receber, além dos insights, ter autoconfiança. Né? Então, são pontos cruciais que eu vejo que todo mundo almeja no dia a dia e estão procurando em outras coisas, estão buscando, como o pessoal diz hoje em dia, atirando para todos os lados e, na verdade, a coisa está bem mais perto, né? Bem mais próxima do que a gente imagina, né? Na inteligência espiritual. Né? Foi a partir do aprofundamento, né, dessas leis universais, da prática delas, né, que eu pude compreender algumas coisas que estavam fora, desarmonizadas, né, não estavam em harmonia com o meu propósito. Então, quando eu comecei a aplicar as leis, quando eu comecei a praticar no dia a dia, quando eu comecei a ter o pensamento e a frequência vibracional de forma linear, ou seja, na verdade, de forma direcionada, né, focada, intencional, eu passei sim a ter meus objetivos mais focados no meu propósito, ou seja, harmonizados com o meu propósito como um todo. Né? Isso para mim foi muito importante no programa. Na verdade, o programa foi quem me proporcionou isso, né? Porque foram partes, né? Foi todo um processo. Eu não cheguei na lei do sucesso, digamos assim, de paraquedas, né? A gente não entende as leis dessa forma, então é um passo a passo,
né, um programa para a vida toda. E todos os dias eu estou repetindo esse passo a passo, porque volta e meia, né, a gente se pega nas circunstâncias da vida e muitas vezes essas circunstâncias querem nos fazer, digamos assim, paralisar e ou então a gente fica tentando lutar contra essas circunstâncias, né? E um ponto muito importante que eu tenho sempre anotado aqui é a gente não tentar lutar, né, reagir, mas sim contornar, ou seja, agir de forma intencional a buscar o nosso propósito. A estar focado no propósito maior, naquilo que você almejou, e não ficar ali limitado àquela circunstância que muitas vezes é muito pequena, mas que naquele momento você está achando que ela é uma monstruosidade, uma coisa gigante, isso em todas as áreas da nossa vida, né? Seja no trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na faculdade, aonde quer que seja, nós muitas vezes nos apegamos a essas circunstâncias e ficamos batendo de frente, quando na verdade nós podemos contorná-las, nós podemos pedir os insights do Criador, né? Pedir aí a sabedoria do Criador para que a gente possa contornar essas situações e continuar a nossa jornada para o nosso propósito. E não se pegar nessas bobagens que muitas vezes a gente fica tão preso a elas que a gente não consegue mais avançar e o tempo passa e a vida passa e o pessoal ainda fica em busca daquele propósito, né? Quando na verdade já poderia ter alcançado muito antes, né? Com essas leis que são maravilhosas, né? Ok, ok. Eu achei interessante que você deixou uma deixa aí para que eu possa, digamos assim, chamar a atenção das pessoas, né? Porque, como você disse, nós estamos aqui e vamos buscar um propósito. Nós estamos buscando esse propósito. Mas quando você tem a compreensão do que significa as leis, do que significa quem você é, o que você faz aqui, que você tem faculdades superiores mentais, e que elas precisam estar ativadas, que você tem um poder dentro de você, que é o próprio Criador, enfim. Quando você avança em tudo isso e você começa a analisar através de seus pensamentos aquilo que te dá prazer em fazer, seja o que for, né? Isso é muito importante porque é através deste prazer que você tem de se aprofundar naquilo que você é que você vai estar, vamos dizer assim, criando o sentido para este propósito. E quando você cria o sentido para o propósito, você vai ter tanto prazer, não só no alcançar o propósito, quanto no trilhar este caminho até ele. E, na verdade, os objetivos que a gente coloca, né, são objetivos que não passam de pontos de controle que a gente estabelece para que a gente verifique se continua na direção e no sentido correto do propósito. Bom, Sim. então isso é só para dar mais uma reforçada no que a gente estava falando, né? Sim. E nós vamos agora entrar numa fase que, por praticamente 2 anos, o programa vai estabelecer entre nós, esse último grupo que foi mentorado, né? Continuo mentorando, eu mesmo, com os cursos que fiz, ainda tenho mentores aí, dos cursos que fiz, americanos, espanhóis, enfim, tem uma série de pessoas aí que me dão apoio. Eu, da mesma maneira, vou continuar dando apoio a todos vocês. O programa compreende esticar um pouco esse processo de se encontrar pelo menos uma vez por mês para trocar experiências e para crescer. Nosso objetivo é crescer, crescer em espiritualidade, né? Então, essas reuniões que nós vamos começar a fazer a partir da próxima semana são reuniões que vão nos levar a um conceito de ampliação da mente. Você está, digamos assim, preparadinho para isso? Recebi teu formulário aqui de informações direitinho hoje. E você está preparado? Tem vontade de fazer esse trabalho? Como é que você vê isso? Sim, com certeza, né? Digamos que o processo, né, o programa que nós fizemos nos últimos dias, né, até o final de 2020, né, me deu uma perspectiva
totalmente diferente para 2021, né? E assim, vibrar nesse sentido me fez mudar muitas coisas, né, no meu dia a dia, né, que não fazia sentido no meu propósito, e isso tudo, digamos assim, uniu, né, o útil ao agradável, né, porque eu já estava no momento justamente de mudança de algumas coisas, como eu comentei, e esse programa de mentoria para mim vai ser essencial, né? Eu continuo, como eu disse, no formulário que nós preenchemos, né, na ficha e tudo, continuo como mentorado, talvez serei mentorado por muitos anos, né, porque Eita, pretendo, assim fácil. mesmo que não seja uma mentoria mais pelo programa, mas pretendo ser mentorado seu por muito tempo, porque entendo que, além de conhecimento e de sabedoria, né, a gente tem aí muitas, digamos assim, afinidades, né, em atribuições e tudo. A gente tem alguns pensamentos que são bastante comuns, né, um ao outro, e isso é muito bom. E esse programa de mentoria, eu estou com expectativa altíssima, né? Porque o programa já do Liberte 2021 foi maravilhoso, com pessoas de altíssimo nível, né? O nosso grupo, eu fui um privilegiado por estar com maestria, né? As pessoas que têm bastante competência naquilo que fazem, são pessoas que são competentes e inteligentíssimas, né? E além de tudo, com a mesma sede, né? Com a mesma busca de trilhar sua jornada, né? Para o caminho do seu propósito, digamos assim, e muito boa, né? Para que a gente possa continuar esse programa, né? Eu, digamos assim, às vezes eu tenho que dar um reset aqui no programa e começar tudo de novo, né? Quando a gente se pega no estado em que o subconsciente começa a querer, digamos assim, reiniciar, né, aqueles velhos hábitos ou antigos, chegou a hora de dar um restart lá, né? Como a gente faz no computador, e eu volta e meia eu dou uma olhada nas leis universais, estou sempre revisando, né? Tem as práticas que, apesar das primeiras hoje eu não fazer mais, porque elas são construídas ao longo do processo, mas as finais elas são sempre repetidas, e isso é muito bom a gente aplicar isso no dia a dia. Tenho sentido a diferença enorme, né? Principalmente, né, no que a gente aprende, digamos assim, não aprende, mas a gente constrói nesse programa, que é a vontade e a necessidade de pensar, né? Algo tão bobo que as pessoas podem achar que é óbvio, né? Não tão bobo, mas óbvio, que todo mundo pensa e tudo, mas quando a gente passa a refletir melhor sobre isso, a gente vê que muitas vezes a gente está no automático. E qual programa no automático está rodando nas nossas vidas? Esse é o grande problema, né? E aí eu quero fazer parte aí dos 5% que anda meditando, anda pensando e refletindo verdadeiro propósito, né? Aquilo que faz sentido, né, para a sua vida, para a sua jornada. E isso, para a minha vida e para a minha jornada, tem feito muito sentido, tem sido um diferencial, né? Cada dia mais eu aumento o meu tempo de meditar, de conversas, né, com o Criador, com o meu Deus, e sempre eu tenho recebido insights, tenho recebido, digamos assim, mais quebras de paradigmas, né? Tenho realmente vivido o que o programa construiu lá no início, que era liberto, né? Isso foi muito bom, porque me pegou também em uma época que eu já estava, talvez até não só eu, mas conheço pelo menos centenas ou pergunta muitas vezes em que ponto vamos parar, onde vamos chegar, e essas pessoas às vezes não estão parando para refletir, e esse programa tem feito isso, né? Eu digo tem feito porque, apesar de nós termos concluído a parte teórica, né? Agora nós estamos na parte da mentoria mesmo, na parte prática, e temos sido desafiados a praticar aquilo que
que construímos no programa. Ok, muito bem colocado uma vez mais, Renan. Eu colocaria assim, na realidade, esses primeiros 12 passos que a gente deu, eles vão fazer com que você, uma primeira vez, passe por todo o processo. Mas quando você termina ele a primeira vez, se de fato se empenhou, praticou conforme eu solicito que pratiquem, e eu sei que no seu caso em particular você se aprofundou bastante na prática, quando nós terminamos esses 12 passos, é que na verdade vai começar o processo. Porque aí você conhece o processo completo. Como você é instigado a fazer um primeiro objetivo para esses 12 passos, para começar a entender como funciona a mente, de que maneira você pode atrair tudo que você deseja na sua vida, enfim, coisas desse tipo, você tem que ter essa visão ampla dos 12 processos. E dos 12 passos que compõem o processo. Então, eu queria colocar assim, é agora que começa mesmo a aplicação para valer. E é para a vida toda, é um programa, é um processo. É um processo que te leva a se autoconhecer, você vai se valorizar muito mais, mas vai valorizar todas as demais partes, porque nós somos partes de um todo. E isso é fundamental. O caos que existe hoje no mundo está muito em função de que as partes não reconhecem o todo. Então, por não reconhecer o todo, acabam, às vezes, levando prejuízos a outras partes, que também é do todo. Ou seja, está levando prejuízo para si próprio. Então, aqui nós vamos ter, e temos que ter uma visão holística, né? O universo está em expansão, nós estamos em expansão, e tudo é importante. A gente não pode fazer nada sem antes pensar corretamente. E eu achei interessante que você lembrou, né, dos 5% da estatística. Essa estatística é do ano de 2020, começo de 2020, feita nos Estados Unidos, na Inglaterra. É uma estatística que mede, feita por eles, né, pelo pessoal de Harvard e de Oxford, que mede no mundo quanto por cento das pessoas de fato pensam. E isso já há alguns anos leva a um pouco menos que 5%. Ou seja, 95% da população mundial, eles não admitem que não pensam, porque eles têm elucubrações mentais. A mente deles não está parada, mas está ocupada por coisas que não o levam a lugar nenhum. E o pensar é quando você se autodesafia, sai da sua zona de conforto e vai buscar um objetivo que te leve ao crescimento. Então, é bacana isso. Essa pesquisa ela é bastante divulgada pelo Bob Proctor, no caso, né, que é um dos sócios majoritários do Proctor and Gallagher Institute nos Estados Unidos, que é onde eu fiz um dos cursos aí. Mas muito interessante. Eu gostei, estou muito contente porque você está com muitas coisas assim em prática, buscando realizá-las. E aí, quando a gente repetir esse processo a segunda vez, você vai acabar vendo que você já vai ser um pouquinho mais ousado. Foi tão fácil obter alguma coisa que você, num primeiro momento, era impossível, entre aspas, né? Que um pouquinho à frente, você vai, de fato, derrubar todas as barreiras da sua cabeça e não tem mais impossível para você. Né? Não tem. Na verdade, não tem ninguém, mas a maioria das pessoas não sabem, não compreendem como é que essas coisas funcionam. Então, Renan, eu acho que a gente conversou bastante e eu gostaria de deixar agora aqui um espaço para você colocar o que vem, né, assim na tua mente com relação à continuidade desse trabalho que está sendo feito por nós, que busca o quê? Integração total das pessoas para levar essas pessoas para valores de vida que sejam permeados por todos. E mais que isso, saber o que estão fazendo aqui. A partir do momento que sabe, ele vai chegar à conclusão que lá dentro do seu propósito, ele tem que estar servindo. Agora, como servir? A isso para cada um tem um caminho. Cada um vai escolher o caminho, certo?
Vamos pôr os objetivos. Então, vamos lá. O que você gostaria de falar para que a gente concluísse, então, essa nossa live aqui hoje? Eu só gostaria de dizer que os que tiverem a oportunidade, né, de participar de um programa como este, não perca tempo, né? Porque eu participei, eu até anotei uma das frases que me chamou muita atenção. Não sou muito de frases de efeito, mas essa frase ela impactou muito, né, no meu programa, né, que foi: você nunca irá além de onde acredita que pode ir, né? Foi uma Perfeito. frase que você colocou, né, no nosso programa e eu anotei, né? Então, é justamente isso. Todas as leis, na verdade, elas vibram e frequenciam na mesma jornada, ou seja, no mesmo caminho. Isso dependendo daquele propósito que você colocou, daquele propósito que você almeja, e o programa me fez entender justamente isso. Que nós podemos ter, sim, um propósito maior, um propósito bem definido, e as leis elas só nos auxiliam. Na verdade, eu reputo as leis como se ela fosse uma catapulta, né? Que elas vão lançar você, né, muito rapidamente para o seu propósito, porque, como o Jorge Ben disse aí, depois você vai até ter novos propósitos, propósitos mais ousados, maiores, né? Porque as leis, na verdade, elas nos proporcionam justamente isso. Eu tenho tentado cada dia mais implementar esse programa, né? Não tenho tentado, né? Porque tentar a gente está naquela questão do quase, né? Mas eu tenho implementado e reimplementado todos os dias. Ou seja, não é só a questão de tentar fazer algo, mas sim fazer, mesmo que eu não consiga naquele momento, mas fazer e repetir até que eu esteja completamente focado, né? Eu acho que uma das principais coisas também, além da autoconfiança, é a questão do foco, né? Então, muitas vezes nós temos que estar com as nossas energias, nossas vibrações inclinadas e alinhadas nesse sentido. E eu acho assim que uma das coisas que eu também coloquei, e aí já é de Napoleão Hill, né, que é um escritor bastante festejado, muita gente lê, mas poucas as pessoas tiram essas é, partes, né, digamos assim, ou assimilam esse conteúdo que o próprio Napoleão Hill disse, que complementa aquilo que eu disse agora há pouco, que é: ninguém está preparado para alguma coisa até que acredite que pode recebê-la, né? Então, isso também é muito importante, né? Eu acho que receber esses insights, fazer esse programa, implementar essas leis na minha vida, faz todo sentido, né? Mudou completamente a minha percepção do mundo, né? Me fez refletir cada vez mais, me fez pensar cada vez mais, né? E por isso que eu falei daquela questão de quero fazer parte dos 5%, né? Não sei quanto tempo estou fazendo parte desses 5%, né? Porque às vezes realmente temos nos colocado no automático, mas não deixarmos, né, que esse automático, né, seja uma função da nossa vida. Chegou a hora, na verdade, como a gente colocou, de reiniciar, né, de dar um restart lá no programa, de implementar um programa totalmente novo, né? Um programa que eu digo agora, um programa um programa mental, um programa espiritual, e eu acho que esse programa de inteligência espiritual é formidável, né? Faria, né? E quantas vezes fosse necessário, né? Vou fazer novamente, porque graças a Deus está lá no portal, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu posso ir lá acessar, né? Posso rever alguns conceitos, saber se realmente estou aplicando essas as leis, né? Dentro de uma linha de propósito, né? Que elas não se contradigam, é muito importante isso, porque muitas vezes eu peço até licença aqui a Jorge, mas as pessoas às vezes têm até buscado aplicar algumas leis, né? E eu tenho visto isso em algumas pessoas, né? Como é o fato de que é muito festejada hoje essa lei da atração, né? Mas as pessoas veem a lei da atração isoladamente e acham que aquilo, mas esquece de todo o restante.
né? E esquece das outras leis universais, que sem elas, né, vai ser muito difícil da pessoa conseguir o seu propósito, ou se conseguir, né, vai percorrer um caminho talvez muito mais longo, né, porque ainda não compreendeu que as outras leis estão todas alinhadas, né, e elas são, digamos assim, é, é, um conjunto, né? Elas são um conjunto, elas formam um inteiro, né? Inclusive é o sentido da palavra íntegro, né? Que está aí por inteiro, né? Inteiro no sentido de estar praticando aí todas as leis. Eu acho que é isso, né? Que eu tinha para contribuir. Não sei se me fiz entender, né? Suficientemente, mas espero que os espectadores tenham compreendido, né? A inteligência espiritual mudou completamente minha vida, né? Foi uma transformação excelente, fazia muito sentido. Eu passava horas aqui, muitas vezes anotando, estudando, né? E aquilo me deu, na verdade, muitos propósitos, né? Digamos assim, muitos objetivos, na verdade, mas um só propósito que eu estava já almejando e colocado dessa forma, né, eu consegui sim, digamos assim, organizar esses objetivos, né, que depois a gente sabe que pode ser dividido em marcos, como eu chamo, né, outros chamam de metas, outros chamam de pontos de controle, né. Para mim, a partir de um livro que eu li, passei a chamar de marcos, né, que são marcos que vão me dar uma noção se eu estou trilhando o caminho, a jornada correta para o meu propósito maior. Perfeito, perfeito. Bom, então eu tenho gratidão total ao nosso Criador por nos possibilitar estar aqui conversando, por nos possibilitar ter pessoas que estão assistindo e também a todos que estão conectados aqui. A gratidão é enorme. Nós temos que trabalhar a nossa frequência vibracional, mantê-las alta, no sentido de estarmos vibrando com o nosso corpo irradiando bem-estar. E isso significa que nós estamos trabalhando muito com o conceito de fé. A fé cresce quando cresce em você a compreensão. E a fé é o contrário do medo. Tire o medo da sua vida, coloque fé, compreenda melhor como funcionam as coisas. Então, sou Sim. grato, como disse, ao Criador e a todos vocês. E espero vê-los quinta-feira com um assunto um pouco diferente, porque será um workshop onde eu vou falar sobre a liberdade da liberdade. Nós todos temos ideia do que é liberdade, mas essa que eu vou falar vai ser pela primeira vez. Então, até lá, boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui até agora. Um abraço, Boa até noite, mais. Eliel. Um abraço. Boa Boa noite. noite.